Senhor Jesus Cristo. Bem, há muita coisa a se dizer e responder, mas acima de tudo ele pode ser dito o seguinte: ele é o Supremo, inigualável, não há outro igual, não precisamos de outro porque ele é Supremo. Esta é a mensagem do livro de Hebreus, a supremacia de Cristo. Isso fica muito claro já na abertura do livro, no primeiro capítulo, no verso 3, Hebreus diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, morte na cruz, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou, ressuscitado, ele se assentou à direita da majestade, isto é, a presença de Deus, onde Deus habita, trono, à direita da majestade nas alturas. Este é simplesmente Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Hebreus sobre a supremacia e então suficiência de Cristo. Temos sido abençoados por este livro, que contém 13 capítulos, e estamos já nos finalmente do livro, na nossa viagem através de Hebreus. Hoje vamos ao capítulo 13, verso 22. Hebreus 13, 22. Este livro é, na verdade, algo que chega aos nossos irmãos ali no primeiro século, irmãos judeus convertidos, por isso aos hebreus, chega a eles na forma de uma carta, por meio de uma carta, como uma carta. Mas, na verdade, um sermão escrito e enviado como uma carta. Então, estamos já na conclusão e naquelas formas que cabe o encerramento de uma carta. E nós vamos ler, então, o verso 22, no capítulo 13. Este é o foco nosso nesta manhã na palavra. Que, então, o Senhor desperte o seu coração para receber a palavra agora e toda a igreja seja edificada. Ouçamos a palavra. Diz assim: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. É relevante para nós lembrarmos, trazermos à memória um verso pelo qual já passamos semanas atrás. Em Hebreus 4, 12, temos o seguinte verso e colocação. Hebreus 4, 12, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Palavras de Hebreus sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E em seguida algumas ilustrações metafóricas, então, sobre o que ela pode fazer. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Não que essas divisões sejam reais, possíveis, mas falando da profundidade, entrando lá na intimidade do corpo, da essência espiritual. E lá faz o quê? Ela julga, discerne, esclarece pensamentos e até intenções do coração. Nada mais faz em nós do que a palavra de Deus faz. O verso 22 do capítulo 13, mais uma vez. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que lhes escrevi é pouco. Chegou a nós a palavra do Senhor nesta manhã. Lá estava eu na minha primeira série escolar. Estava para passar dos 6 para os 7 anos de idade. Cidade pequena do interior, outros tempos. Eu estudava numa escola pública e então
colocado o meu uniforme, apanhado a minha pasta, meu lanche. Depois de ter sido levado pela minha mãe para a escola no primeiro dia, não mais. Segundo dia e o ano todo, eu andava da minha casa até a escola aos 6 anos de idade. Como os tempos mudaram. Mas não passava nem uma peruazinha para levar, não tinha, não existia perua. Eram meus 2 pés e pernas mesmo. E marchava eu para a escola 1 quilômetro mais ou menos de distância, todos os dias. Não me lembro de ter faltado um dia naquele ano. E sentávamos na classe lá, por volta dos 30 alunos, e aprendíamos o que tínhamos que aprender. Um tempo diferente também, quando a escola informava, matérias informativas, isto é, sobre o conhecimento da realidade do mundo, desde a matemática até a comunicação, o português, então também a nossa localização, as questões geográficas, nosso também posicionamento histórico, onde é que nós viemos, por quê, etc. Bem, as informativas, mas também a formativa não entrava muito, mas quando entrava, se alinhava com os nossos valores, que eram valores de influência cristã na sociedade. Não mais assim. Talvez podemos confiar as informativas das escolas hoje, mas as formativas, o crente dificilmente conseguirá caminhar com as escolas. Mas enfim, tempos diferentes, íamos para a escola para aprender, nossos pais exigiam que fôssemos à escola, eu caminhava 1 quilômetro, mas me recordo, por exemplo, de 2 irmãos gêmeos, os irmãos Donatos, que moravam no sítio, na área rural, e tinham poucos recursos. Nós tínhamos uma pastinha que nossos pais compravam para levarmos o nosso caderno e alguns lápis, mas os irmãos Donatos não tinham dinheiro para a pastinha. Eles tinham o que nós chamamos de bornal, feito de pano pela mãe deles. É o que eles tinham. E os irmãos Donato vinham para a escola andando do sítio até a escola 6 quilômetros todos os dias, e 6 para voltar. Mas nem uma perua, não. Até 2 dos Donatos. Vinham para a escola fielmente e voltavam. E eram bons alunos, me lembro bem deles. Eles tinham crescido um pouco mais que a média, eram mais avantajados, os 2 gêmeos, mas muitos dóceis, amigos. Me lembro bem deles, 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, 12 no dia para aprender. Bem, novos tempos também aí. Hoje, para se ir à escola, é preciso bolsa escola, tem que pagar para o camarada ir para a escola. Como os tempos mudaram, como o sentido de aprender, a disciplina cultural do aprender, mudou. Pensando nisto, nós somos levados ao que esse texto está dizendo. O que é que ele está dizendo? Está falando sobre discípulos ávidos. Discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que aprendem, mas de uma forma muito íntima, muito mais do que a formalidade de sentar num espaço chamado sala de aula, mas aprendem de forma muito mais ampla e intensa, isto é, aqueles que estão aprendendo com o mestre até o ponto de moldar toda a sua vida e pensar em todos os sentidos, em todo o tempo. Discípulos. Então, alunos mais aprofundados, é isto, discípulos. Alunos mais expandidos, discípulos. Mas discípulos ávidos, discípulos que querem aprender, se aplicam em aprender, estão sérios sobre o aprender, estão comprometidos em aprender, discípulos ávidos, isto é, famintos pelo aprender de Cristo, desejosos, têm um desejo intenso de aprender do Senhor. Este é o discípulo ávido, é sobre isto que este verso nos fala. E a palavra de Deus nesta manhã vem ao seu coração e diz: torne-se um discípulo ávido. Estamos aqui nesta manhã numa companhia de discípulos ávidos. É você alguém como os irmãos Donatos? Você
quer aprender da palavra do Senhor, ser moldado por ela, isto é algo que o impulsiona, o atrai, você tem esse desejo intenso, você está faminto, você é um discípulo ávido ou não é? Torne-se um discípulo ávido, é isto o que então a palavra de Deus diz a você. E eu creio que muitos de nós nesta manhã precisamos ser movidos pela palavra. Nossa avidez está fraca. Nossa avidez está mais parecida com um aluno que precisa receber dinheiro, bolsa, escola, para aprender a palavra de Deus. Não há essa avidez, não há essa busca ávida da palavra, de ouvir a voz do Senhor, que o Senhor mova o seu coração. Você está ávido por tantas coisas, quem sabe, menos por ser um discípulo aplicado. Que Deus nos mova, nos faça uma igreja, um corpo discipular ávido. Queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ser formatados pelo Senhor, por isso haveremos de buscar a sua palavra. Então, meu irmão, torne-se como um discípulo ávido. É preciso considerar o essencial. Considerar o essencial. Diz aqui o autor de Hebreus: eu os exorto, eu peço que vocês atentem para a minha palavra de exortação. A minha palavra de exortação. Esta expressão, palavra de exortação, tem um sentido em si mesmo. Isto é, ele fez uma colocação de encorajamento, de desafio. Mas esses dois termos juntos na cultura, na época, a cultura hebraica, é uma expressão técnica. Para o quê? Para um sermão, uma exposição da palavra de Deus. E o que nós encontramos no livro de Hebreus é exatamente isto. Ele vai expor e ele cita, você que tem acompanhado no livro de Hebreus, ele cita ricamente o Velho Testamento, a palavra de Deus no Velho Testamento, para mostrar como o Novo Testamento, isto é o que Jesus Cristo é e fez, é a palavra de Deus cumprindo o Velho Testamento. Então, a palavra de exortação aqui é um termo técnico referindo-se a um sermão que expõe a verdade da palavra de Deus. E este é o conteúdo do livro de Hebreus. Então, ele aqui pede para que eles atentem para esta mensagem dele, bíblica, que eles precisam receber. Nós encontramos esta colocação em outros lugares na Bíblia e fora da Bíblia, na cultura hebraica. No livro de Atos, por exemplo, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele sai pela chamada Ásia Menor, hoje Turquia, para anunciar o Evangelho àqueles povos pagãos e aos judeus espalhados também, ele chega a um lugar chamado Antioquia da Pisídia. No capítulo 13 de Atos, diz o seguinte: de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, isto é, a palavra de Deus, o Velho Testamento, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de exortação para o povo, falem. Se vocês têm uma mensagem de exortação para o povo, uma palavra de exortação para o povo, falem. Então, eles estavam convidados, ou foram convidados, Paulo em particular, a apresentar uma mensagem baseada no texto lido. Sabemos que essa era a prática da sinagoga, como acontece aqui, quando eles visitam a sinagoga. Mas que então, depois, a Igreja de Jesus Cristo, nos seus encontros, também adotou o mesmo modelo, aquilo que nós chamamos de sermão. Então, quando o autor aqui diz: peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação, ele está falando deste livro que ele escreveu, que é recebido como uma carta, que é o que é a própria exposição da palavra de Deus e vem se tornar a palavra de Deus. Como é que deveriam receber isto? Bem, naqueles dias não havia a internet, então vamos agora replicar isso, enviar aí na lista de envio, e todos os crentes vão receber no seu celular. Não havia isto. Não havia também nem a imprensa. Vamos imprimir isso e cada um vai ter uma cópia. Não havia imprensa, então copiar aos montes, muitas cópias não era o caso, não era possível. Como que se fazia? A igreja se reunia, e aqui, quando ele escreve aos Hebreus, escreve a mais de uma igreja, numa região.
As igrejas eram pequenas, se reuniam em casas. A igreja só vai ter pela primeira vez algum prédio próprio no 2º século, depois de Cristo. Então, reunidos em casa, eles leriam essa carta. E se havia mais de uma igreja, a carta rodava. E em cada culto seria lido este sermão. E o povo teria que ouvir. Aliás, as escrituras, elas são recebidas de uma forma diferente quando elas são recebidas em situação como esta, quando nos ajuntamos no nome do Senhor como templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 13, vai dizer a ele: dedique-se à leitura pública da palavra. Dedique-se à leitura pública da palavra. Timóteo, como pastor da igreja de Éfeso, ele recebe esta carta com esta orientação. Isto é, nós devemos ler na nossa privacidade a palavra. Precisamos ler na nossa privacidade, mas há um aprendizado e um receber dela diferenciado quando nós fazemos como igreja, como grupo. Nos celebra a palavra, por exemplo, em nossas classes. No culto, há uma ministração do Espírito Santo na palavra que é único neste ambiente. Então, palavra de exortação é esta palavra de Deus de Hebreus, que expõe a palavra do Velho Testamento e chega a eles. Agora, o que é que ele envia? Uma palavra de exortação, isto é, de encorajamento. Não é uma repreensão, mas uma exortação e encorajamento. Eles estavam tentados a abandonar, ou pelo menos em parte, a ortodoxia, a fidelidade à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Novas ideias tinham adentrado, estavam querendo entrar ao meio deles. Há uma influência, inclusive, para levá-los a abandonar o Evangelho em parte, voltar ao judaísmo, a confiar nas cerimônias do Velho Testamento, que já foram cumpridas todas em Cristo, e não precisavam mais delas, mas Cristo é o cumprimento, é a realidade. Aquilo eram sombras, diz Hebreus, agora temos a realidade, então não precisamos mais delas, mas a tentação de voltar a todo aquele cerimonial que impressionava, e então estavam sentindo falta disto. Vem a palavra de Hebreus para dizer: Jesus Cristo é supremo, vocês não precisam mais disto, aquilo foi cumprido. Ele é o todo e não a parte, e fiquem só com Ele. Então, não uma repreensão, mas um encorajamento. Avance, palavra de exortação. É assim a carta de Hebreus, este é o modo e o propósito delas. Mas não é apenas uma exposição teológica sobre a obra de Cristo que morreu na cruz, o que isso significa, qual o impacto, etc., etc., quem é Jesus Cristo. É uma carta que tem essa exposição teológica da pessoa de Cristo, mas isto é feito com uma preocupação pastoral. Ele quer, como pastor, cuidar da vida, da fé, da alma dos discípulos de Cristo naquelas igrejas, que eles permaneçam no Evangelho. Permaneçam no Evangelho. E então aí está a palavra de exortação. Ele está chamando a atenção para aquilo que é o essencial, meu irmão. Aquilo que é o essencial. Quando você lê tantos livros, ouve tantas coisas, verifique que você está ouvindo a palavra de Deus. Há tantos livros bons e que podemos ler, devemos ler, mas cuidado se você está lendo mais esses livros do que a palavra. E, aliás, é preciso filtrar. Os livros não são a palavra de Deus. Por melhor que seja o autor, é bem possível que você vai encontrar em algum lugar ali algo onde ele falhou. Não é infalível como a palavra de Deus. É preciso filtrar os livros pela palavra. Mensagens, por exemplo, que em livros onde a mensagem ali, apesar de ter toda uma argumentação citando textos bíblicos, o livro todo ignora a obra de redenção. O que o livro propõe não exige, não passa pela redenção de Cristo Jesus. Então é um livro que ficou aquém e até tem um certo equívoco, porque não representa realmente a palavra de Deus. Nada na palavra pode ser entendido ou visto à parte do que Deus fez e precisava fazer por nós em Cristo, conforme Hebreus expõe de forma tão clara. É preciso então que você entenda que a palavra é essencial, é crucial, é ela que você precisa conhecer e buscar. Este é aqui o apelo, é a palavra. Suportem a minha palavra de exortação. Tantas coisas que eles poderiam ler e pensar, mas pensem, olhem a palavra de exortação.
palavra de exortação, as Escrituras, fundamental, precioso. Talvez você já ouviu, está aí no ar uma expressão que fala sobre os valores judaicos cristãos. A sociedade chamada ocidental, passando pela Europa, América e alguns lugares como Austrália, Nova Zelândia, é uma sociedade em crise, é uma cultura em crise, porque entende-se que os valores que dominaram e construíram essa cultura e civilização foram os valores advindos da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Mas agora, tendo abandonado as raízes cristãs, veja bem, não estamos dizendo que a cultura e a sociedade ocidental era toda cristã, não. Era uma cultura permeada, formatada pela influência cristã. E então agora, tendo abandonado a palavra, essa cultura está em crise, vulnerável a ideias estranhas, avessas, que inclusive fazem reverter muitas coisas que foram abandonadas no passado, quando a influência da palavra chegou à cultura. Quanta influência da palavra na cultura. No antigo prédio da Suprema Corte na Suíça, há um grande mural. Quando se sobe as escadarias para ir à sala do tribunal, a escadaria se divide em duas, e bem na frente, então, um grande mural pintado. E ali, então, tem a estátua da justiça, ou a figura da justiça, uma mulher pintada ali, e embaixo diversas cenas de litígios. E a figura da mulher, simbolizando a justiça, tem uma espada na mão. E a espada está apontando para algo, para baixo. E no fim da espada, então, onde ela aponta, está o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E a mulher, simbolizando a justiça, não está com os olhos vendados, está com os olhos abertos. Tem a palavra para onde olhar. Isso simboliza bem o que foi, o que formatou a cultura, mas estamos perdendo. E o que é que veio da palavra que não existia na cultura anterior, a cultura lá do Império Romano, a cultura do Império Grego. A dignidade do ser humano, por exemplo, que tanto se fala e defende em nossos dias, não foi algo normal e natural no mundo. Isto adentrou somente depois que a palavra formatou a mentalidade da cultura, e a minha e a sua, então. Todo ser humano é digno. Não importa de onde ele vem, que tipo que ele é, todo ser humano é digno. De onde vem isso? Da palavra de Deus, a partir do que? Da verdade que ela fala que todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Nas culturas passadas, isso não existia. Se você pode ir em certas culturas hoje em dia por aí, isso não existe. Entre os nativos aqui no Brasil, por exemplo, não existia isso. O da outra tribo é outro negócio. Da nossa tribo é outra coisa. E podia até se praticar o canibalismo, quando faziam. Dignidade humana. Mas na cultura romana não havia essa dignidade de todos. Os escravos, etc. A dignidade da mulher, que tanto se fala em nossos dias, e agora já de forma distorcida, criando uma guerra de sexos e guerra de poder. Mas primeiro momento, quando a mulher tem a sua dignidade resgatada, de onde vem? Da palavra de Deus. A mulher é criada à imagem e semelhança de Deus também. A criança no Império Romano, por exemplo, não tinha um valor intrínseco em si mesmo. O pátrio poder, o poder do pai, podia até tirar a vida da criança. E crianças eram descartadas, abandonadas. A família não queria. Chega a influência cristã, dignidade do ser humano, de todo o ser humano, e então, inclusive do bebê no útero. E agora começamos a reverter isto, e já há aprovação para o aborto até no 9º mês de gravidez. Direitos humanos, fala tanto em direitos humanos. E há esta carta, este documento aprovado pelas Nações Unidas em 1948. De onde vem isto? Direitos. Direitos têm que ser dados por alguém. Quem é que deu? A palavra de Deus. E ali aqueles direitos, tudo isto são frutos. Eles são todos frutos da influência da palavra.
coisas que o mundo por si mesmo não teria criado. A liberdade de ter, de ser, de empreender, de construir sua vida, sua família, vem do cristianismo, vem da influência da palavra. Até a democracia é fruto da palavra de Deus. E os conceitos que habitam entre nós, com a definição que habita entre nós, como conceitos como o quê? Amor, o bem versus mal, justiça. Nossa mentalidade nessas questões foram formatadas pela influência da palavra. Em outros tempos tinham outras definições ou eram desconsiderados até. Então podemos falar muito mais sobre esta cultura judaica cristã. Veja a influência e o valor da palavra, mas não somente na cultura e na sociedade ocidental, no indivíduo. Nós recebemos da palavra, você recebe o que da palavra? Sua identidade, quem você é. Você sabe quem você é? A palavra de Deus diz, eu sou alguém criado por Deus, não sou um acidente, um acaso. Sou criado por Deus e numa criação definida, eu sei quem eu sou, tenho minha identidade, fui criado à imagem e semelhança de Deus. E daí podíamos fazer uma série de outras colocações que dá todo sentido e definição a mim como indivíduo. E isto faz o que comigo? Eu não estou jogado ao léu, e aí entro em todo tipo de crise. Eu tenho todo um fundamento para meu ser, enquanto ser. E depois vem a mensagem da salvação, que vai me falar do meu estado, revelar com mais clareza o meu estado, que eu sei qual é perturbado, é culpado, mas vem a mensagem transformadora da salvação, vem a ideia de perdão, a possibilidade do perdão em Cristo, e então a possibilidade de paz. E é a paz que começa com Deus, e aí isto é basilar. Se não há paz com Deus, não há nunca paz verdadeira no ser humano. Nas Escrituras vou encontrar não somente o perdão e a paz, mas a esperança, a eternidade com o Senhor, a direção para a minha vida, os princípios, os valores, como me comportar, como agir, e como não me comportar, e como eu não devo agir. A minha visão de realidade, a realidade tem um sentido, tem uma cosmovisão, que define toda a realidade. A partir da palavra, eu vejo o mundo à minha volta, eu vejo a humanidade, eu vejo a minha vida, a minha existência, a cosmovisão. Minha relação com Deus é estabelecida e garantida pela palavra. Isso preenche o meu espírito, minha vida. O discernimento sobre como agir e como fazer, como viver dentro da vontade de Deus. Eu consigo separar o erro do certo, como eu devo viver, como eu devo fazer. Eu julgo as escolhas. A palavra de Deus me consola, a palavra de Deus me exorta, me encoraja, a palavra de Deus me dá sentido, me dá significado. Enfim, considere o essencial, seja um discípulo ávido. Começa com esse passo, olhar para esse livro e entender que não é só um livro geralmente de capas escuras e meio grosso, mas aqui está toda a base, embasamento, definição da minha vida, de quem eu sou, todo o sentido para mim e até para a sociedade que parar para ouvi-la. Será que você é um discípulo ávido? Será que a nossa igreja é composta de discípulos ávidos que consideram o essencial, o fundamental? Podemos olhar uma porção de coisas e até devemos olhar uma porção de coisas, mas nunca ao custo de desprezar ou colocar em segundo plano a palavra de Deus. A palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ser educados na palavra de Deus. Este é o grande benefício que devemos dar a eles. Vamos dar muitos outros, se possível, sim, mas se conseguimos colocar a palavra no coração deles, quem sabe lutamos e não conseguimos dar uma porção de coisa para eles, mas deixe-me dizer que se conseguirmos colocar a palavra de Deus na vida deles, meu irmão, minha irmã, seu filho e sua filha vai prevalecer, avançar e edificar a sua vida. A sua família vai ser edificada. Considere o essencial. Coloque a palavra no centro. Mas coloque a palavra não como superstição. Vamos entender isso muito bem. Anos atrás eu fui com um homem que não era crente para São Paulo. Resolver uma questão. E aí começamos a conversar. No início da viagem, começo da Fernão Dias. E ele sabia que eu era pastor. Então entramos também logo no assunto, na questão da fé. E ele disse para mim, veja só aqui, pastor, ele dirigindo o carro,
Foi para o meu lado um pouco, o banco do passageiro, e abriu o porta-luvas. Veja só aqui. Aí eu olhei, tinha uma Bíblia aberta. Deixo aberta no Salmo 91. Nunca fecho essa Bíblia. Isso aqui não é amuleto, superstição. Precisamos entender, estudar, ser discípulos e deixar então que os parâmetros dela nos formatem quem nós somos e como vivemos. A partir de Deus manifestado em Cristo por nós. Você tem na palavra o essencial, você se interessa pelo estudo da palavra, particularmente com a igreja. Irmão, está fazendo falta. Você fica com uma fé raquítica, você sobrevive, mas mal sobrevive, sempre cambaleando. É preciso entrar na palavra. Você não sabe, você não imagina, se você não experimenta isso, como isso faz diferença. Conhecer a palavra, entender a palavra. Seja um discípulo ávido. Igreja, celebração. Torne-se um discípulo ávido, que aqui a palavra seja sempre o essencial, seja sempre fundamental, que nós nunca nos desviemos para temas palpitantes, mas que não são realmente a expressão da palavra. E se nós formos buscar temas palpitantes, que eles sejam em segundo plano, e a palavra em primeiro, inclusive julgando esses temas que temos ouvido. E verifique que os temas palpitantes apresentados como mensagem da palavra não seja palavra pela metade. Tem que incluir, tem que passar sempre pela cruz de Cristo, ou melhor, o Cristo crucificado e ressurreto. Se não for por Ele, se não for ali, tudo o resto é esforço humano apenas, e a palavra de Deus está sendo olhada apenas como princípios moralistas e fazer alguma coisa comigo, mas enfim, o essencial é a palavra, precisamos ser ávidos por ela, mas para sermos discípulos ávidos, precisamos também disciplinar a nossa disposição. Torne-se um discípulo ávido, disciplinando a sua disposição. Diz ele aqui, peço-lhes que suportem. Peço-lhes que suportem. A palavra peço é a melhor traduzida, poderia ser melhor traduzida por apelo. Faço um apelo, no sentido do que encorajo. Eu exorto vocês que suportem a minha palavra de exortação. Suportar, disponham-se, submetam-se a ela. Por que será que ele coloca assim o seu apelo? Eu apelo que vocês suportem, esse verbo suportar, que exige de nós o quê? Quando se fala em suportar, sempre é aguentar numa certa carga, enfrentar um certo desafio, algo que não nos é confortável. Suportar sempre envolve o quê? Uma situação, uma atividade que não nos é confortável. É preciso tirar-nos do nosso comodismo, da nossa frieza, indiferença, da nossa ignorância espiritual. É preciso se mexer. Que preguiça para me mexer em relação ao essencial, a palavra de exortação, a palavra de Deus. Me dê um filme, tudo bem. Quanto tempo é o filme? 2 horas, não tem problema. Não tem problema. O culto foi 1h15. Foi comprido esse culto hoje, não? Suportem. Se é que nós vamos considerar o essencial, nós vamos ter que nos dar a isso, e vamos ter que dizer para o nosso corpo, nossa mente, aguenta, não desista, se esforce, se aplique, vamos para o celebra a palavra. Eu não vou, minha criança chora, você sabe como é que é. Parece que tudo está errado. Na disciplina de suportar é que eu vou me aplicar à palavra. Eu quero estudar a palavra pelo menos 10 minutos todo dia. Quem sabe de manhã, quem sabe no finzinho do dia à noite. E lá vem o cansaço. E lá, de manhã que eu vou fazer. Mas tem algo tão urgente hoje de manhã. Não dá. Não dá. Suportem, peço-lhes, apelo que suportem. Por que ele coloca essa palavra? Talvez a exortação, a palavra de exortação dele, esse sermão na forma de uma carta, não fosse bem recebido.
Quem estava tomando o caminho errado, não gostou da cutucada, da palavra que chegou. Eu me lembro lá, no fim da minha adolescência, começo de juventude, Deus começou a falar algo comigo na minha vida. E naquele mês, quando eu estava resistindo à voz de Deus, começou a aparecer que todo sermão que eu ouvia tocava naquilo lá. O pregador não me conhecia, não sabia do que estava passando melhor no meu coração. Um pregador, depois outro. E eu me lembro que depois do terceiro, eu fechei a Bíblia, parei de ler. E eu ficava pensando, esse camarada tem que voltar a esse assunto. Já falaram isso aí antes, por que ele tem que falar de novo? Mas Deus sabia os propósitos eternos. A palavra, talvez, ele diz, ele vem com esse apelo, suportem, porque não seria bem recebida, mas eles precisavam da palavra. Meu irmão, nós não vamos à palavra para ouvir e receber o que nós queremos. Ir atrás das coisas que nós queremos é imaturidade, é coisa de criança. Esse é um dos maiores trabalhos de formar um ser humano, um filho. Porque na maturidade, eu quero. E aí, precisamos torná-los maduros. O que a palavra de Deus faz conosco para nos tornar maduros? Ela não está preocupada, primeiramente, com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que nós precisamos. Quando você vai, por exemplo, ao médico, ele vai lhe dar o que você quer? Possivelmente não. Talvez ele dê o que você precisa, e não é o que você quer. Você vai ter que mudar a sua vida. Doutor, não tem uma pílulazinha aí que resolve o problema? Tem que mudar todo o meu estilo de vida. Não é bem recebida. Então é preciso disciplinar a disposição e receber a palavra, custe o que custar, seja o que ela faça. Ou talvez o problema deles era o desinteresse. 13 capítulos, é meio extensa. Não é essencial para nós, não considerava como essencial. Não vou ouvir essa palavra aí não vou ler, não vou atentar para ela. Desinteresse, talvez esse é o seu problema. E é preciso o desafio de suportar, porque o seu coração está desinteressado, quem sabe, ou quem sabe desencorajado, porque é muito extenso, ou porque não é tão interessante, há tanta coisa nesses dias interessante, a produção é enorme, visando sempre mexer com meus sentidos, é tudo interessante, muda a cada segundo. E vem a palavra de Deus, Meu desinteresse, é preciso disciplinar a disposição, meu irmão. Disciplinar a disposição. Tome lá a sua vontade e diga, minha vontade. Você vai andar, você vai se firmar na busca da palavra de Deus. Eu não tenho vontade. Uma vez eu ouvi de um conselheiro sobre uma mulher que foi falar com ele sobre... Ela estava um tanto deprimida. E ele perguntou, como? Como é assim? Por exemplo, ela disse, por exemplo, eu passava roupa. Hoje tem uma pilha lá enorme de roupa. Eu não tenho disposição para passar roupa mais. E o conselheiro diz, você precisa não se entregar, mas resistir à depressão. E ela perguntou, como? Passa a roupa. Mas eu não estou com disposição. Passa sem disposição mesmo. Não tem problema. Como, por exemplo, você for orientado a caminhar todos os dias. Mas eu nunca gosto. Esse negócio de caminhar para mim. Mas você vai uma vez, você vai 2 vezes, mais um dia. Daqui a um pouco você começa a desenvolver um prazer e um benefício chega a você. Enfim, nós temos que ser maduros. Precisamos disciplinar a nossa disposição na palavra. Nós entendemos o valor dela. Nós entendemos que nós precisamos dela. Que talvez não seja o que nosso coração queira buscar primeiramente, mas é o que nós precisamos.
e nos aplicamos nela. Seja um discípulo ávido nesta consideração do essencial, nessa disciplina da disposição. E o discípulo ávido é aquele que então busca crescer em conhecimento. Não se estaciona. Conta para mim aí a sua vida com Deus como é que é. Foi lá um dia eu me converti e parou por ali. Não cresceu nada, não avançou nada na fé, no amadurecimento na fé. A vida cristã, ela é dinâmica. O Senhor nos leva mais e mais longe. Nós crescemos, nós avançamos. Na verdade, diz ele aqui, na verdade, o que lhes escrevi é pouco. O que lhes escrevi é pouco. Isto tem tudo a ver com a necessidade de crescermos do conhecimento. Ele diz que é pouco. O livro de Hebreus, em extensão, é o 8º nas Escrituras, no Novo Testamento em particular. Quanto tempo leva para fazer uma leitura boa do livro de Hebreus? 13 capítulos. Quanto tempo? Alguém já fez o cálculo. Cerca de 1 hora. Depende do leitor, pode ser menos. Cerca de 1 hora. Você lê o livro de Hebreus inteirinho. Mas talvez você diga, 1 hora de leitura, 13 capítulos, isso é pouco? Isso é pouco? Essa expressão de terminar a carta dizendo escrevi o que é pouco, na verdade era uma convenção literária. Era comum se colocar isso no final de cartas. E é um termo relativo. Esse pouco é relativo. É pouco ou é muito? É relativo. Em que sentido? 13 capítulos, 1 hora de leitura, eu acho muito. Pode ser que você tenha essa perspectiva. Mas há outras formas de avaliar. A imensidão e profundidade do assunto do livro de Hebreus é tal que 13 capítulos de 1 hora é pouco. Aliás, encontramos ele indicando isso através de Hebreus. Veja, por exemplo, o que ele diz em Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, vocês estão lentos para aprender? Há muito mais, mas eu vou dar uma parte. E realmente, quando você começa a expor, começar a expor e pensar só no verso 3 do capítulo 1, é o resplendor da glória de Deus. Resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Purificação dos pecados. Se começarmos a falar disto, bem, livros e livros têm sido escritos através dos séculos, são escritos ainda hoje sobre tudo isto. Teses de doutorado são defendidas em universidades do primeiro mundo, sobre essas coisas. No capítulo 9, verso 5, ele diz, acima da arca estavam os querubins da glória, falando do templo lá no Velho Testamento, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. E aí ele faz a seguinte colocação, a respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Ele poderia, sobre essa questão dos querubins, da arca, não tem, falar muita coisa, mas ele vai em frente. Agora não é o momento aqui, vou deixar, não vou falar detalhadamente sobre isso. Enfim, é pouco ou é muito? É pouco ou é muito? É preciso que nós consideremos a palavra nunca como muito, mas como pouco. E cresçamos nela. Nunca nos afastemos dela porque achamos que é muito. É complicado, é extenso. Eu disse que ela pode ser pouco, é um relativo, porque o assunto é enorme. Mas talvez também nós consideremos que ela é muito, porque rouba de nós algum tempo dos nossos afazeres, dos nossos interesses. Então ela se torna muito. Não, o que eu escrevi é pouco. O problema é que você está abraçando coisa demais, ao ponto de
a palavra de Deus não tem espaço para você, ela se torna muito. Quando Jesus visitou a casa daquela família, Lázaro e as duas irmãs, Marta e Maria, aquela questão de Marta estar tão ocupado com tantas coisas, e Maria sentou-se aos pés de Jesus, isto é, como uma discípula, para aprender. É isso que quer dizer a expressão, sentar aos pés. Maria senta-se aos pés de Jesus. Marta está agitada com fazer isso, fazer aquilo com a casa. E ela vem e diz para Jesus o quê? Senhor, fala para Maria, vem me ajudar. Você recebe Cristo na sua casa. E você está tão preocupado com as coisas da casa, que você não pode, não tem tempo para parar aos pés do Senhor. E Jesus diz o quê? Marta, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta nunca será roubada dela. Os afazeres são importantes, são. Mas hoje nós podemos ouvir Cristo, nós podemos celebrar um tempo. Hoje a igreja está reunida, hoje nós temos irmãos com quem... Para tudo e vamos lá, porque são momentos preciosos. Os afazeres precisam ser atendidos? Sim. Na medida certa? Sim. Mas não podem comprimir-nos de tal forma que nós olhamos para crescer em conhecimento e vamos dizer o que isso exige é demais. É demais. Não, é pouco, meu irmão. É pouco. É preciso crescer na palavra. Discípulo ávido, ele cresce no conhecimento. Ele não olha e diz, é demais, não tenho tempo para isso. É demais, eu tenho outras coisas interessantes. Você é um discípulo ávido, uma discípula ávida. Igreja, somos nós discípulos ávidos, alunos que desejam intensamente crescer no Senhor e na palavra do Senhor, deixando que a palavra do Senhor molde nossos pensamentos. Como são seus pensamentos? Moldados pela palavra? Que molde nosso coração, nossas intenções. Suas intenções são moldadas pela palavra. Molde a sua visão de vida, sua visão sobre você mesmo, quem você é, sobre como você deve viver, que a palavra molde isto, molde seus valores, suas prioridades, que a palavra molde sua visão de matrimônio, de família, de educação de filhos, que a palavra molde você em relação ao tempo, que a palavra molde você em relação ao entretenimento, que a palavra molde você em relação ao trabalho, que a palavra molde você em relação ao material, enfim, que a palavra molde você completamente. Mas é preciso ser um discípulo ávido, ou isto não acontece. Não conheci meu pai na adolescência dele, obviamente. Mas tive uma janela, um vislumbre da adolescência dele. Creio que foi quando ele faleceu, revirando as coisas, creio que foi nessa ocasião, me deparei com a Bíblia que era dele na adolescência dele. Era uma Bíblia pequena, letrinhas miúdas. Naquele tempo, me parece que as Bíblias não eram impressas ainda no Brasil, mesmo que era na língua portuguesa, eram impressos na Inglaterra e vinham para o Brasil. Lá diz, impresso na Inglaterra. Interessante, Bíblia pequena, letrinhas miúdas. Hoje eu precisaria 2 óculos para poder ler aquela Bíblia. Aí, na primeira página, aquela página em branco, junto com a capa, ele tinha uma frase. É a frase de um pregador do passado, chamado Moody, foi muito conhecido, um homem que fez uma grande obra para Deus. E meu pai, adolescente, recortou de algum lugar aquela frase e colou ali. O que essa frase dizia? Ou este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar esse livro. Que janela para a adolescência do meu pai. E aí eu me lembro que eu ouvi, aí veio à minha mente, eu ouvi de um irmão dele. Tinha diversos irmãos, e aí eles, morando em cidadezinha do interior, lá perto de São Carlos, naquela época, bem pequena, uma vila praticamente, sem oportunidade nenhuma, São Paulo estava explodindo. Vieram todos para São Paulo em busca de oportunidade. Meu pai também veio lá nessa idade de 15, 16 anos. Era assim na época.
E os irmãos e ele, pelo menos 2, 3 irmãos, alugaram um quarto lá de pensão, onde eles ficavam, moravam. E meu pai ali, garoto, também tinha uma das camas. Os irmãos dele, mais velhos, que moravam com ele, caíram na farra, tinham sido criados no Evangelho, na igreja. Solteiros, jovens, São Paulo, deslumbre, caíram na farra. E meu irmão do meu pai, meu tio, me disse: Gessé, quero te contar. Eu voltava da farra tarde da noite. E eu chegava no quarto, o seu pai estava dormindo. A Bíblia no peito aberto. Ou este livro me faz evitar o pecado, ou o pecado me faz evitar este livro. A palavra de Deus nunca nos deixa ser os mesmos. Ela nos revoluciona. Mas é preciso ser um discípulo ávido. Irmãos, eu os exorto, eu apelo, suportem a minha palavra de exortação. Que Deus nessa manhã mexa com você, mexa com todos nós, possamos quebrar o que está nos segurando, romper com certas barreiras, mudar certos hábitos, horários, refazer nossa vida, nossos programas, e possamos todos nós, e nós como igreja, nos tornarmos discípulos ávidos. E nunca mais seremos o mesmo. Que Deus assim faça conosco. Vamos orar.